sobre um dinheiro que eu precisava, o pagamento veio errado, eu precisava de um valor, precisava de R$200, e entrou na loja onde eu trabalhava na Tijuca, um rapaz me pedindo para fazer uma gravação com a Globo. Quem estava aqui? Então, esse rapaz entrou de uma hora para outra, e eu estava muito turbado, assim, caramba, eu tenho que arrumar esse dinheiro para pagar. E de uma hora para outra o rapaz entrou desesperado e falou: você que é locutor aqui? Eu falei: sou. Aí ele disse assim: você faz uma gravação para mim rapidinho? Eu: como assim gravar? Ele: rapidinho uma gravação, porque vai estrear uma minissérie da Globo, Encantados, e eu preciso de uma opção igual a sua para poder jogar lá nessa série. Aí ele queria que eu gravasse na loja, eu falei que não estava, que eu tinha um mini estúdio em casa, eu fazia em casa. Ele concordou, ele pegou meu zap. Eu pensei: tem que fazer mentira. Só que na mesma hora ele falou que ele tinha R$200 para me dar, né? E uma gravação que a gente faz aí, o mais caro é 70, 80. Mas eu, como não dependo, eu cobro 50, 40, às vezes dou até de graça a gravação. E quando ele falou 200, eu falei: caramba, 200 é o que eu preciso. Aí eu falei: não, tudo bem, está fechado, a gente fez aí. Aí eu liguei para ele, né? Quando cheguei em casa, ele me ligou e eu fiz a gravação. Só que ele me passou por autor da série, né? E o autor, quando eu gravei, ele gostou e falou assim: poxa, eu vou te convidar para gravar mais coisas, mas eu não tenho muito dinheiro para te dar. Eu posso te dar 500? Ué, era 200. Aí o autor falou: só tenho 500. É 40, 70 no máximo. O cara me deu 500 e eu gravei. E eu fiquei pensando assim: caramba, isso vai surgir aí, né, na mídia, e vai aparecer novos trabalhos. Cadê que surgiu na mídia? Não surgiu. Eles diziam que primeiro ia passar no interno, né, na Globo Play, depois ia passar na TV aberta. Aí esses dias eu vi um repórter, eles disseram, fizeram propaganda: a nova série de humor Encantados vai estrear segunda-feira. Aí eu falei: rápido, né? Vai surgir. Cadê minha voz? Não apareceu. Eu entrei lá, vi a série, não tem a minha voz. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, o que houve? O que houve? Se eu gravei, pagaram, eu assinei contrato, eu trouxe o contrato assinado. Eles me fizeram um pagamento como se eu fosse funcionário. Eu tinha que assinar, enviar para eles o relatório. Não podia divulgar isso, é algo interno. E não surgiu a minha voz lá. Aí eu fiz uma pausa para ouvir Deus. E Deus me fez uma pergunta: quanto você precisava naquele dia? R$200. Quanto você ganhou? R$500. E tu está preocupado se a tua voz vai sair ou não? Você só precisava disso. Pronto, e acabou. Abra a tua Bíblia aí, irmãos, no nome de Jesus, em Josué, capítulo de número 7. A minha esposa, quando viu o enredo, ela não tinha visto, ela viu esse dia por causa da estreia, ela falou: não ficaria bem, de fato, se sua voz surgisse, não, porque o enredo é complicado. Eu falei: então é Deus mesmo. Graças a Deus que minha voz não saiu. Eu precisava do dinheiro, o dinheiro veio. Então vamos lá, irmão. Abre a Bíblia de Josué, capítulo 7. Josué 7. Olha o que diz o verso 13. Eu vou rapidamente para a gente ganhar tempo. Diz assim: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai vós para amanhã. Eu acho muito interessante isso aqui que Deus falou para Josué. Josué, levanta e santifica o povo. Então o povo não estava santificado. Porque se já estivesse, Deus não diria para Josué assim: santifica o povo. Se Deus disse para Josué: levanta, é porque nem Josué estava de pé. Josué também estava caído, prostrado e choramingando. Então foi necessário Josué orar a Deus para que Deus falasse: Josué,
tem algo errado aí. E tinha algo errado. E Deus então falou com Josué depois da oração dele: ô Josué, presta atenção, levanta, santifica o povo e dize, ou seja, fala para o povo: santificai vós para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há anátema no meio de vós. Israel, não podereis resistir diante de vossos inimigos, enquanto não tirardes do vosso meio ou de vós o anátema. Rapaz, isso aqui é muito forte. A tua família tem quantos membros? 2, 3 membros. Se um dos 3 cometer algo de errado diante de Deus, quem vai pagar? Olha como isso é forte. Josué não tinha nada a ver com o erro de Acã, nada a ver, nem Israel. Mas por causa do erro de Acã, se você for ler aqui, Israel tinha acabado de fazer festa. Israel tinha acabado de cantar lá, de vibrar e dizer que Deus era santo, poderoso e maravilhoso, porque eles tinham vencido a cidade de Jericó. A festa já estava pronta. Aí eles todos, alegres, falaram: agora nós vamos tomar a cidade de Ai. Ai foi para eles. Porque quando eles foram para Jericó, todos estavam instruídos, como todos aqui esta noite foram instruídos. Na escola bíblica dominical, o pastor chamou até a atenção pessoalmente e instruiu. Não tem nenhuma criança aqui. Todos nós estamos instruídos, como eles estavam. Só que quando Acã, tem sempre um, foi junto com a tropa de Israel vencer ali a cidade de Jericó, eles venceram. Só que Acã cresceu o olho em algumas coisas. Olha o que diz aí o verso de número 14: apresentai vós de manhã, segundo vossas tribos, a tribo que o Senhor mostrar, se apresentará por famílias. Está vendo aí? A família que o Senhor mostrar se apresentará por casas. Deus vai cercando. E a casa que o Senhor mostrar, os homens se apresentarão. Deus falou para Josué: tu está chorando? Porque se você olhar o contexto, quando eles foram para vencer a cidade de Ai, eles foram derrotados, foram humilhados. E aí quando o povo chegou chorando diante de Josué, Josué falou assim: o que houve? E eles nós também não entendemos. Acabamos de vencer uma peleja e perdemos feio nessa. Aí Josué rasga as suas vestes e começa a choramingar diante de Deus: Senhor, o que houve? O que aconteceu, meu Deus? Nós te servimos, não é isso que às vezes acontece nas nossas orações? Nós te servimos, nós te buscamos. Aí Deus só olhando: mas há um pecado aí, mas há um erro aí, que você pensa que eu não vi, mas eu vi. E como Acã fazia parte de um grupo, se você pecar de um modo individual, é com você e Deus. Mas se você pecar estando num grupo, se você pecar sendo um familiar, todos vão pagar por causa de você. Então, por favor, no nome de Jesus, pegue isso aqui que Deus está falando. Não pense mais em você, pense na igreja. Não pense mais em você, pense na sua família. Um homem, chefe de família, quando trai a esposa, ele acaba com a família. A esposa, quando trai o marido, acaba com a família, os filhos sofrem. Eu conheço inúmeras crianças fazendo tratamento psicológico por causa de uma traição.
traição do pai. O que a criança tem a ver com isso? Está vendo como é que é a responsabilidade de todos? Sai do campo lá fora e traz para dentro da igreja. Por que muitas das vezes o teu grupo não cresce? Por que muitas das vezes a igreja não consegue avançar? Tem um Acã. Tem alguém que não está levando a obra de Deus ou as coisas de Deus como os outros estão levando. Você está atrapalhando. Está atrapalhando. Porque a pastora leva a sério, o pastor leva a sério, o líder do grupo leva a sério, paga o preço, chora e ora e você brinca. E você não sai do pecado, não sai do erro. Ao invés de você ajudar, você está atrapalhando. É dura essa palavra. Mas Deus queria ajudar o povo. Mas Deus antes falou o que? José, fala para eles se santificar. Eu quero fazer, mas eu preciso que eles se santifiquem. Eu estava lendo Êxodo capítulo de número 44, verso 19. Quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, vem comigo. Você vai livrar o teu povo. Aí Moisés pega os filhos dele e sai de qualquer maneira. Não é desse jeito, não é de qualquer maneira. Sabe o que o texto diz? Lê na sua casa, grava aí para você não achar que eu estou pregando heresia. Lê aí, pode gravar. Você lê em casa o capítulo 4 de Êxodo. A Bíblia diz que Deus veio matar Moisés no meio da estalagem. Mas espera aí, como é que eu chamo alguém e depois vou matar essa pessoa? Se você olhar o conflito que houve dentro da casa de Moisés, você vai entender. Zípora, a mulher de Moisés, ela corta os prepúcios do filho dela, ela não era judia, então ela não compreendia o ministério de Moisés, que tinha que circuncidar as crianças para ir para a obra de Deus limpo e não sujo. E Moisés, sem saber disso, levou os filhos com ele, e no meio da estalagem Deus veio matar ele. Quando o Zípora entende que Moisés fala: sabe por que está acontecendo isso na nossa casa? Há um erro no nosso meio, tem que consertar os nossos filhos, tem que circuncidar eles. Ela não entendeu, porque ela não tinha o mesmo ministério que Moisés. Ela então, chateada, ela corta os prepúcios da criança e joga nos pés de Moisés e chama ele de homem sanguinário. Só depois desse ato dela, inclusive eles até se separam neste momento, só depois que Jetro traz de novo Zípora para Moisés, depois que Moisés faz a obra, que eles vão compreender que as coisas de Deus são coisas sérias, irmãos. A obra de Deus é séria, não é para brincar. Fez parte de um grupo, honra o grupo. Se não tem capacidade de honrar, sai do grupo. Foi chamado para o ministério, meu filho, a primeira coisa que você tem que ter é a palavra, conhecimento bíblico. Ou então entrega o teu cargo. Se você não sabe nem ensinar quem você está liderando, por que tu vai aceitar esse cargo? Para quê? Para viver de fama, de status? Não! As coisas de Deus são coisas sérias. Se a pastora sentir de Deus de te ungir, e você entender que você não está preparado, conversa com ela: pastor, muito obrigado, mas eu entendi, eu não estou preparado ainda. É melhor do que você receber e depois pagar o preço, que as coisas de Deus são coisas sérias. Aí se você for ler o livro de Gênesis, capítulo 35, no verso 1, sabe o que acontece? Jacó já estava com Deus, já andava com Deus, já tinha tido uma grande guerra com Deus e venceu, do modo figurado da palavra. Só que quando Deus fala: a partir de agora acabou a brincadeira, tá, Jacó? Pega os teus filhos, pega a tua família e você vai fazer minha obra em tal canto. Sabe o que ele fez? A primeira coisa, pode abrir se você quiser ler. Gênesis capítulo 35, verso 1, ele falou para as mulheres assim: ó, pode pegar todos os ídolos que vocês adoram e jogar aqui, vamos quebrar tudo, porque a partir de hoje com Deus é diferente. Irmãos, hoje na escola bíblica o pastor falou muito, à noite aqui nós ouvimos
O pastor Leonardo falou muito sobre isso, que as coisas de Deus é séria. Inclusive ele até saiu um pouco fora de si. Eu vi que o modo espiritual e humano reinou aqui com o presbítero Leonardo, o pastor Leonardo, falando: jovens, não foi isso? Já decidiu se é Jesus ou não? Não foi isso que foi falado. Deus já chamou a atenção nossa. Eu estava vendo esse homem bravo aqui de manhã e depois ele sorrindo. E eu pensando assim: meu Deus, nós não estamos compreendendo o quanto que é maravilhoso ter um pastor bravo como ele. Ele chamou a atenção de uma menina falando: eu te dei olha o que ele disse, eu te dei várias oportunidades, inclusive de ler introdutória da escola bíblica dominical, para que você viesse crescer cada degrau. Só que uma hora você veio, outra hora você não veio. Não foi, pastor? Que palavra, irmãos! Eu estava ali, recebi tudo, e observando ele falando: meu Deus, olha quem Deus colocou para liderar esta igreja, alguém que não brinca de ser crente. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Mas se tiver alguém aqui, e ele não vai receber essa honra e essa glória, pastor também, para dizer assim: ele brinca de ser cristão, fala sério, poxa, ele é até duro demais. E ele falando sobre os maus pastores, eu falei: meu Deus, ele está cortando a própria carne na escola bíblica. E ele dizendo: existem vários, e nós estamos lutando para levar essa igreja do modo correto, do modo certo. Mas para levar certo é pancada, irmãos, é dureza. Então entenda: se eu peco de modo individual, é eu e Deus. Mas a partir do momento que eu aceitei fazer parte de um grupo, ô meu irmão, o que você faz reflete no teu irmão. Eu estava falando para o irmão hoje: casamento, você sabe o que é casamento? Não é descasamento, é casamento. Ô Renan, leva até o final a tua cruz. Que igreja é isso? Aceitei Jesus, acabou, irmãos. Chega de brincadeira. Paulo disse: não vivo mais eu. Sabe o que é não viver mais eu? O Leonardo falou isso aqui. A carne quer fazer, mas eu digo o quê? Não posso fazer. Por quê? Tu vem para um culto desse, faz parte de um grupo, mas pecou a semana toda, o culto não anda, tem uma cama no nosso meio. Eu vou fazer o seguinte: esquece que eu estou aqui, quem está aqui é Deus. Fecha os teus olhos.